Graça e paz, irmãos, paz de Deus. Eu resolvi fazer esse vídeo em duas partes para ficar pequeno, irmãos, para não ficar muito longo, não é? E depois eu vou postar um vídeo no Telegram, mas aí é um vídeo era do Telegram, vocês vão estar entendendo? Então, irmãos, assim, você não vai falar tanto de assuntos de igreja, vamos dizer assim. Bom, irmãos, ocorre o seguinte: a denominação, que é uma federação internacional, quando ela é convocada, ela tem obrigação de estar presente. Porém, vamos falar a coisa certa. Ela também, ela tem uma possibilidade de punição, se ela não for. Há a possibilidade de punição de uma igreja, que é uma federação internacional, por não comparecer a uma reunião. E depende de diversos fatores. Primeiro, estatutos, regulamentos internos. Muitas federações religiosas têm os seus próprios estatutos, regulamentos e constituições internas que estabelecem regras sobre a participação em reuniões, bem como as consequências por não cumprimento dessas regras. E é fundamental consultar esses documentos para entender a obrigação de possíveis sanções. Quer dizer, se ela entrou numa federação, ela tem que saber que ela pode sofrer uma sanção. Ok? Então vamos lá na jurisdição legal. Jurisdição e legislação local. A aplicação de punições também pode depender das leis do país onde a federação está registrada. Cada país tem uma lei, né? Em alguns países, as entidades religiosas têm um alto grau de autonomia para se autogovernar, enquanto em outros podem estar sujeitas a regulamentações específicas. Certo? Então ela vai ser levada nessa consideração, né? Natureza da reunião. A importância da reunião é o papel da igreja federada, que pode influenciar a gravidade das consequências se a reunião é considerada crucial para a governança ou para decisões importantes da federação. A ausência sem justificativa pode ser vista como uma violação grave. Aí vai acontecer o quê? Um processo disciplinar. Normalmente existe um processo disciplinar estabelecido, que deve ser seguido, e esse processo, presta bem atenção aqui, irmão, eu não estou inventando nada disso, tá? E esse processo pode incluir notificações e também tem o direito de defesa e possibilidade de recurso. Quais seriam essas notificações? Eu não sei. Tem que ser multa, aqui não está dizendo nada. Assegurando que qualquer sanção seja aplicada de forma justa e transparente. Ela vai sofrer uma sanção de uma forma justa e transparente também, né? Não é também uma coisa assim que... né? As sanções podem variar desde advertências formais até medidas mais severas, como suspensão de direitos ou exclusão da federação. Em qualquer caso, é essencial que todas as partes envolvidas conheçam, compreendam as regras e os processos estabelecidos pela federação. Então, uma igreja se tornou federação, ela é obrigada a saber de tudo isso. Ela sabendo tudo isso, se ela não cumprir, imagine, irmão, agora vamos esquecer um pouco isso. Você acha que o anticristo, ele vai deixar de graça isso daí? Porque ele que vai tomar conta disso aí, tá, irmão? A igreja foi convocada, ela não vai. Ela foi convocada, ela não é obrigada, viu, irmãos? Ela não é obrigada a ir em todas as conversações, não. Mas quando ela é convocada, ela tem que ter uma justificativa por que é que ela não foi. E cada país tem a sua regra, tem a sua forma de jurisdição. Aí depende do país, depende do lugar que ela está. Mas se ela assinou um documento lá, ela já sabe muito bem que ela tem um compromisso. Ela já deve ter lido lá o que ela tem que fazer, não é? Porque ela vai ter isenção de muitas coisas. Então ela vai ter isenção e vai ter garantia de proteção ao seu patrimônio, né? Isso aí é importante, claro. Olhando para a parte material, ela tem garantia no seu patrimônio, ajuda muito na transferência de valores. Mas na parte espiritual, como é que fica? Vira no espiritual isso aí. Se ela for convocada e ela não quiser ser prejudicada, ela vai ter que ir. É o que já aconteceu.
mas ela pode se pedir sigilo. Tem denominações que agora, irmão, tá? Só para vocês terem uma ideia, pela pesquisa e pela investigação que eu fiz, diz assim, ó, tal denominação compareceu, tal denominação e etc. Está no documento. Tá, etc. Você não sabe mais. Por que etc? Por que o motivo de esconder isso? Porque dentro do nosso raciocínio humano, nós já vamos considerar isso daí como um ecumenismo. Embora eles dizem que não. Entendeu? E já existem. Isso daí, em 2030 vai ter uma muito grande, se não me falha a memória. E, irmãos, então, e existem outras coisas, porque isso daí beneficia também, viu, irmãos, em muitos aspectos. Materiais, né? E ajuda na parte material, sim. Se uma igreja, vamos supor, de uma denominação que tem lá no Brasil, qualquer uma, não estou falando de uma só, e ela é internacionalizada, e vamos supor, se tem pastor na igreja, vou falar até assim para não dizer que eu estou atacando a igreja. Uma igreja X tem um pastor e a sede dela fica lá no Brasil e ela tem uma filial aqui. Aí o pastor fala assim, quer saber, não estou mais de acordo, vou ficar com esse prédio, nós vamos mudar o nome aqui, o prédio é fixo, mas foi nós que compramos, com o nosso dinheiro daqui, enfim, vamos ficar. Ele não consegue. Ele pode entrar na justiça, ele pode pedir o que ele quiser, ele não consegue porque a igreja é uma federação, a igreja é da federação, faz parte da federação. Se ele for contra, ele vai contra o maior CNPJ que rege as nações. Então não tem como ele ganhar. Você está entendendo? Ficar preso. E isso daí, irmãos, que eu estou falando, não é para uma igreja só. É para qualquer igreja que se tornar uma federação internacional. Jesus Cristo não falou para fazer isso, irmão. Pelo amor de Deus. Mas está repetindo de novo outro vídeo? Não estou repetindo. Só para dar uma orientação quando ela não quer comparecer. Ela pode ser convocada e falar, não vamos. Pronto. Tá. Você vai ser chamado. Não pense você que vai ser chamado assim com uma cartinha. Quando for o anticristo que estiver governando, ele vai lá te buscar. Porque vai ter um governo único, tá, irmãos? Uma moeda única e um governo único. Mesmo que esse governo único não seja dentro agora do meu pensamento. Mesmo que esteja um presidente na sua nação, ou seja lá o que for, mas esse líder da sua nação, ele tem que obedecer às ordens supremas que vêm lá de cima. Ele não pode fazer nada, ele fazer uma coisa aqui, o líder supremo dele lá falar, não é assim que eu quero, pode anular isso aí, veta e faz desse jeito. Você está entendendo? Governo único não quer dizer que a pessoa vai ficar lá e o país vai ficar sem ninguém. Não. É a mesma coisa que Roma. Irmãos, Roma, quando ela era império, o que ela fazia? Ela mandava lá governadores para Jerusalém, mas as ordens vinham de Roma. É mais ou menos o mesmo sistema. Irmãos, e as igrejas evangélicas, todas, sem exceção, elas saíram da onde? De Roma, na Grande Babilônia. Está escrito lá em 17 de Apocalipse. Porque da onde saiu a reforma protestante? Da igreja romana. Da onde saiu a igreja... Essas igrejas mais tradicionais, todas elas, a igreja... Eu não vou colocando em sequência, entende, irmão? Porque para mim seguir a sequência anglicana, enfim, não adianta, todas, elas tiveram raiz dentro da mãe de todas as prostituições. Agora, quando sai, aí os seus líderes começam a tentar aproximar a igreja do apostolado, da palavra, da forma apostólica que os apóstolos serviam. E muitas das vezes eles levam costumes que foram usados até dentro do catolicismo. Por exemplo, a transubstanciação é uma doutrina católica, não foi que Deus revelou. Quando você come o pão e que você bebe o cálice, e você diz que está comendo o corpo de Cristo, literalmente, e está bebendo do sangue de Cristo, literalmente, isso se chama a substância. Quando você ora, você crê que aquela substância agora é o corpo de Cristo mesmo.
e você crê que aquele vinho que você toma é o corpo de Cristo. Então isso chama transubstanciação. Mexeu na substância, transformou a substância no momento que orou. Aí você come. Aí se transformou a substância, quando você acaba de comer, aí você vai ficar assim, como é que eu vou fazer esse pão agora? Aí você vai enterrar o pão. Geralmente é assim que faz. Agora, como que nós ficamos diante da palavra que diz que o corpo de Cristo não pode ser levado ao vitupério? Novamente. Quer dizer, todas as vezes você come o pão, toma o cálice e enterra Jesus Cristo de novo. Então, você está fora da doutrina, porque os apóstolos não faziam isso. Então a sua igreja ela está contra uma doutrina, está a favor de uma doutrina que foi criada no Concílio de Latrão, entre o século XIII, mais ou menos, em 1215. Eu não tenho nada preparado aqui, mas está na minha cabeça aqui. Depois vocês procurem aí, o Concílio de Latrão. Então, essas denominações, hoje nós estamos vendo o quê? Que entre essas igrejas, elas estão retornando para a mãe, para a Babilônia. Não digo todas, porque tem aquelas que Deus separou mesmo, tem aquele povo, não igreja, instituição, igreja povo, que não vai aceitar. Mas quando ela já está seguindo doutrinas que são romanas, que você não sabe, mas então o que eu faço com o pão da Santa Ceia? Irmão, acabou de tomar a Santa Ceia, você guarda o pão e dá para o necessitado da igreja. Você não está cometendo pecado nenhum. É pecado você enterrar o pão. Você está enterrando o corpo de Cristo de novo. Será que você não está entendendo? Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E você vai lá e sepulta ele de novo. Temos que ter cuidado, temos que abrir os olhos. Isso é muito grave, irmão. Isso daí é grave. Certo? É muito grave. Nós não podemos brincar com essas coisas, não. Tem pessoas que acham que isso aqui não tem problema, que aquilo ali não tem problema. E tem problema sim. Tem problema sim. Sem contar outras coisas, não é? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão vão dizer que eu estou atacando alguma denominação. Sendo que não é só uma denominação que faz isso. Tá? Isso foi discutido e foi entre teólogos e tantas coisas. Uns acham que pode, outros acham que não. Mas biblicamente eu nunca vi. Você mostra para mim nas escrituras onde está escrito que o apóstolo Paulo mandou enterrar. Mostra um versículo que esteja escrito que depois da ceia era para enterrar. Se você mostrar um versículo desse, eu venho aqui e peço perdão, tá bom? Peço, não tenho vergonha. Mas tem que mostrar na Bíblia. Não precisa escrever de caneta lá não, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus.